Bíblia Sagrada narrada com legenda, orando a Bíblia, Gênesis capítulo 10. Oi pessoal, é uma alegria enorme poder estar aqui novamente compartilhando com vocês a leitura aí da Bíblia Sagrada. Deus esteja conosco e vamos mais a uma leitura do livro de Gênesis, agora capítulo 10. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu o seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, eveu, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e emateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom, ao norte até Gerar e Gaza, ao sul e a leste até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Jéter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. O território que ocupavam se estendia desde Messa até Cefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Gente, é muito empolgante, né? Porque a gente percebe que todas as informações são realmente necessárias para que a gente vá compreender depois todo o desenvolvimento das histórias, né, dos reis, das tribos,
né? Aqui a gente vê que através dos 3 filhos de Noé foram se formando clãs e os seus descendentes, né? É muito bacana porque se fala muito em filisteus, e ali a gente viu no capítulo anterior que, né, o Noé, ele lançou uma maldição para Cã, né, através do filho dele, Canaã. Então, aqui a gente vai ter a lista das nações que tiveram origem através da linhagem de Noé. Essa lista das nações é organizada em 3 pilares que refletem a tríplice divisão da humanidade, né? Os descendentes de Jafé, Cã e Sem. Significativamente, 70 nações são listadas em Gênesis 10. Isso implica na ideia de um número grande e completo. As 70 nações são distribuídas da seguinte forma: 14 nações são descendentes de Jafé, 30 nações são descendentes de Cã e 6 nações são descendentes de Sem. E aqui apresenta alguns desafios quanto à interpretação, né? E nem sempre quando o autor usa as expressões filhos de ou gerou, ele tem em mente relações pessoais. Às vezes ele pode se referir a relações sociais, geográficas, políticas e até linguísticas no desenvolvimento dessa lista, porque esse capítulo é um pouco anacrônico. O capítulo 11, que na verdade precede essa narrativa, só que o autor, ele precisava dar seguimento ao que Noé, né, havia abençoado e amaldiçoado os filhos. Aqui a gente precisava ver como que se deu essa divisão. Só que a gente vai ver que a língua, né, no próximo capítulo, que a língua foi dividida. Então no versículo 31, que fala assim: esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos, né? Fala seus clãs. Então também é importante saber que alguns nomes citados na lista das nações de Gênesis, de fato são pessoais, ou seja, refere-se a personagens bíblicos. Os nomes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né, Nimrod, etc. Outros nomes, porém, são nomes de lugares ou povos. Por exemplo, Sidom, Sabá, Ludim, Caftorim e etc. E a gente vê aí os descendentes de Jafé migraram para o oeste. Desperta, né, uma curiosidade na linhagem de Jafé é Magog, por causa de outras citações bíblicas desse nome, né, que depois a gente vai ver. Mas de forma geral, a lista cita povos que deram origem a nações que ocuparam a Europa e a região da Ásia Menor. Nessa lista estão incluídos os medos, os gregos, alguns povos que se estabeleceram na região da Itália, outros que ocuparam o sul da Espanha, etc. Os descendentes de Cã. Os descendentes de Cã se espalharam pelo sul e sudoeste. Entre as nações que tiveram origem na linhagem de Cã, destacam-se os egípcios, os babilônios e os cananeus. É importante notar que entre os descendentes de Cã estavam os povos que se revelaram os inimigos mais cruéis dos israelitas, aí comprovando depois, né, a questão da maldição lá em Noé. Então, na porção dos descendentes de Cã, o autor bíblico também interrompe a genealogia para fazer uma observação sobre o nome em particular, que é Nimrod. Ele destaca a história de Nimrod para explicar a origem da Assíria e da Babilônia, os 2 povos que conquistaram Israel de forma dramática. Primeiro o reino do norte foi submetido ao cativeiro assírio, depois o reino do sul foi submetido ao cativeiro babilônio sob a liderança de Nabucodonosor. Os descendentes de Sem migraram para o sul e sudeste. Aqui vale lembrar que a linhagem de Sem foi a linhagem eleita por Deus. O autor bíblico apresenta Sem como sendo o ancestral de Éber. Então, muitos estudiosos consideram que a palavra hebreu tem origem no nome de Éber. Seja como for, em Gênesis 10, Éber é apresentado como herdeiro das bênçãos de Deus sobre Sem.
O autor de Gênesis retoma a linhagem de Sem sob a descendência de Hebe na segunda parte de Gênesis 11. Seu objetivo é fazer a apresentação da história Abraão, que era descendente de Hebe. Então, pessoal, a gente vê a importância dos detalhes da questão geográfica, principalmente da questão genealógica, né? Nada na Bíblia é inútil ou em vão. Tudo ali tem um importante papel para que a gente possa entender o desenrolar de toda a história da humanidade. E uma informação é que pesquisadores e estudiosos consideram que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Então, amém. Vamos orar? Senhor, suplicamos por tua misericórdia, que possamos entender também nosso passado, nossas gerações, né? Que se há algo que de repente estamos trazendo de ruim, que não foi devidamente pedido perdão ao Senhor, nós pedimos perdão nessa hora. Que o Senhor nos resgate, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê entendimento. Porque a tua palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Que os filhos já não pagarão mais pelos pecados dos pais. Não queremos, Senhor, sermos filhos perversos que não compreendem a voz do Pai. Queremos alcançar o teu amor e termos o teu zelo constantemente sobre nós. Ajude a cada um de nós a permanecermos na sua bondade, na sua misericórdia, no seu ensinamento. Que o Senhor nos conceda a sabedoria que vem do trono da graça. Que o Senhor nos ajude a enxergar o que devemos verdadeiramente enxergar. Que o Senhor destape os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de ti. Precisamos do teu consolo, da tua força, da tua alegria, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pessoal, obrigada aí por permanecer aí, né, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Peço que orem por mim para darmos continuidade aí a essa trajetória. Amém? Um abraço, pessoal.